Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e hoje a gente vai continuar falando sobre o Egito, hoje sobre o Médio Egito. Eu já peço a você que curta, compartilhe, para que a gente possa produzir mais conteúdo tanto no YouTube quanto no Instagram, para a gente então fazer esse trabalho. Que eu já agradeço a você por estar participando ou visualizar esse vídeo. Hoje, falando sobre o Médio Egito, eu separei mais alguns tópicos para a gente. Como o Egito ele é dividido em fases históricas e períodos intermediários, eu vou para os principais períodos. A gente falou na semana passada sobre o Antigo Egito e hoje sobre o Médio Egito. Nesse período que vai de 2160 a 1730 a.C., a capital do reino deixa de ser Mênfis, como nós comentamos no vídeo passado, e passa a ser Tebas. E eu falei para vocês semana passada que a principal divindade de uma cidade é a mais cultuada, né? Bom, agora Tebas tem um outro deus, e o deus de Tebas é o famoso Amon. Essa passa então a ser a principal divindade do Egito. Agora Amon é o grande deus dos egípcios. Nesse período existe uma certa instabilidade política. O faraó ele centraliza seu poder, mas tem disputas com alguns nobres. Mas graças à força dos nobres de Tebas, ele consegue reprimir então essas revoltas e se manter no poder. Durante esse período, a economia egípcia ela cresceu bastante, principalmente a questão militar. Eles conquistam a Núbia em 1750 a.C. Então, realmente eles estão se fortalecendo e, ao mesmo tempo, estão estabilizando a economia. Acontece uma coisa muito interessante durante esse período, a invasão dos Hyksos. Mas quem são os Hyksos? Os pastores, né? Eles eram considerados os pastores dos estrangeiros. Os Hyksos são um povo asiático semita, hebreu, que migra então para o Egito graças à questão de seca e dificuldades nas terras em que eles moravam. A gente já comentou que o Egito tinha um Nilo, e o Nilo era chamado da dádiva do Egito. Então tinham terras muito férteis, não tinham chuva, mas tinham um Nilo. Então os pastores asiáticos, chamados Hyksos, migram para o Egito de forma pacífica, bem tranquila, bem de boa, mas com o passar do tempo, com a grande imigração dos Hyksos, eles passam a ter uma importância muito grande. Se preparam militarmente e tomam o poder no Egito. Agora, o Egito tem dois faraós. Um faraó Hykso, porque os Hyksos assimilam também a cultura egípcia e o seu líder passa a ser chamado de faraó. E nós temos a família real egípcia mesmo, de sangue, pura linhagem egípcia, que tem que fugir, então, para se manter, pelo menos, com algum tipo de poder ou autoridade. Existe muito conflito entre essas duas facções de poder, né? Os Hyksos e a família real egípcia. É nesse período histórico que acontece a famosa história de José do Egito, né, o rapaz que foi vendido por seus irmãos e se tornou então governador do Egito. Historicamente falando, a gente não tem todas as evidências ou provas de que essa história tenha acontecido, mas sim evidências de que o povo hebreu existiu sim no Egito. A quantidade de pessoas, as histórias que acontecem, nós temos apenas o relato bíblico por enquanto. Não foram encontrados grandes achados arqueológicos, mas sim evidências de que eles realmente viveram naquela região do Egito. O povo Hykso domina o Egito por cerca de 165 a 170 anos. Então esse é o período do poder ou hegemonia dos Hyksos, até que acontece uma coisa muito interessante, mas que a gente só vai ver no próximo vídeo. Eu agradeço a você por estar comigo até agora. Mais uma vez, curta e compartilhe o nosso vídeo. E semana que vem nós vamos falar então sobre a próxima fase do Egito e o que aconteceu então para que os Hyksos perdessem o poder e algo muito, realmente, eu posso dizer para você, que é algo muito importante na história. Então vamos até lá no nosso próximo vídeo. Eu aguardo você. Até a nossa próxima aula.